conosco aqui na frente o nosso querido irmão Ivan, sua esposa Benedita, Beatriz, minha filha, e já nos conhecemos desde Curitiba, agora moro em Itajaí, e hoje mais uma vez estão nos visitando. Muito obrigado, queridos, Deus abençoe a vida de vocês, bom revê-los nessa noite, tá bom? Também com a gente, né, o Natan e a Mayra, aceitei, Mayra, Deus abençoe vocês, né, o filho do Alan da Fabíola e a Norinha, Deus abençoe, queridos, muito obrigado, né, bom ver vocês aqui com a gente nessa hora. O Mike também, Caidane, Deus abençoe, a Lara também está ali, né, Deus abençoe vocês, já estiveram domingo passado, eles estão com a gente novamente, Deus abençoe, queridos. E também bom ver, né, o pastor Paulo Felipe Emerick, né, direto lá de Rondônia, mais uma vez aqui no sul, vai estar com a gente, com a sua esposa, Deus abençoe, queridos. Com eles também, bom ver o presbítero Eduardo, a irmã Alvina, Canite, a Débora, a Bárbara e a outra menina, esqueci o nome agora, mas Deus abençoe vocês, tá bom? Bom? Duda? A Duda, Deus abençoe vocês, queridos, muito obrigado. Ali atrás do Canite também tem 3 moças ali, Deus abençoe vocês, queridas, muito obrigado. Lá no fundo também tem a Fabiana e a família, Deus abençoe vocês, muito obrigado, queridos. Quem mais? Eu vi o Júnior também ali, né, Júnior? Deus abençoe mais uma vez com a gente, obrigado, querido. O Aguinaldo e a Matilde, lá do Acre, né, da Igreja Presbiteriana de lá, que estão aqui com a gente, nos visitando, e já disseram que em outra viagem estiveram aqui, mais uma vez estão com a gente, muito obrigado, queridos, Deus abençoe vocês, né? Aqui também, eu esqueci o nome do casal, mas está com a gente mais uma vez. Deus abençoe, queridos, tá bom? A gente conversou outro dia, né? Já faz um tempinho, eu fiquei de férias e agora esqueci o nome, mas eu estou aprendendo, tá? Obrigado pela presença de vocês também, né? Deus abençoe, tá bom? Muito obrigado. Os demais aí já são da casa, né? A maioria já são conhecidos. Esqueci alguém? Esqueci o seu Daniel e a esposa, mais uma vez com a gente. Deus abençoe, queridos, muito obrigado, né? Aproveitando também, vamos ver o Rafael e a Débora, primeiro dia dos pais do Rafael, né? Deus abençoe, né? Deus abençoe, Rafael, bom que você veio aqui também com a Débora, né? Eu acho que são esses, né? Tem mais alguém? Precisa acender dourado aí. Atrás da Isabel também tem mais uma pessoa ali com a gente. Deus abençoe, querido, obrigado, né? Mais uma vez com a gente também, no lado da irmã Dina, obrigado, Deus abençoe, né? Queridos, são esses, né? Sejam todos bem-vindos, tá bom? Nós vamos passar ao Alan, que vai então agora conversar um pouco com os irmãos também. Vamos ficar de pé um pouquinho, aproveitar para adiantar ele aqui, né? Vou até adiantar mais ainda. Dê um abraço do seu irmão, que olha, bom estar com você aqui nessa noite. E pode dizer mais também, se for papai e você saber, diga Feliz Dia dos Pais, né? Se for papai, diga Feliz Dia dos Pais. Nossos corações
pregando a palavra algumas vezes e mais uma vez resolveu nos visitar de surpresa essa noite, né? Escapando-se da palavra. Já tem um texto que ele queria pregar, disse, pastor, eu não ouvi, né? Eu queria o senhor orar então, abençoando a vida deles, também a nossa da igreja, que vamos ouvir a palavra de Deus em seguida. Prazer. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Os irmãos, tá? Uma alegria estarmos aqui. Vamos orar então. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu és o Deus que nos adotou como seu Filho. Em Cristo Jesus somos coerdeiros. Muito obrigado, Deus, pela esperança da vida eterna, pelo privilégio de podermos ter o Senhor como nosso Pai, como já foi falado, um Pai querido, um Pai bondoso. Louvado seja o teu nome, porque antes éramos perdidos, mas o Senhor nos achou, nos encontrou, nos comprou com o precioso sangue. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu povo que reúne nós, o teu povo, reconhecendo nossa pequenez, nossa fraqueza, perdoa nossos pecados e nos fortaleça cada dia na fé e na esperança em Cristo Jesus. Deus, suplica tuas bênçãos sobre o pastor que vai trazer a mensagem, sobre os professores para as crianças, a classe das crianças, o culto infantil. Abençoa também o culto aqui, cada um ouvinte, que sejamos abertos nossos corações e mente para compreender e dar-nos força para viver na graça de Jesus, praticando a tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Podem, queridos. Os irmãos, permaneçam com a Bíblia aberta lá em 1 de João, capítulo 3, o texto que nós lemos inicialmente. Vou falar um pouquinho dele essa noite. A primeira carta de João, meus irmãos, ali quase no final da escritura, né? Quase no final da Bíblia. Primeira carta, capítulo número 3, do verso 1 a 6. Eu não farei leitura novamente, apenas mencionarei em seguida algumas partes de texto que desejo, já que fizemos a leitura do verso 1 a 6 no início do nosso culto. E eu escolhi esse texto, ele é lógico, né? Já falei um pouquinho dele no início, porque ele nos remete a esse Pai Celeste, Pai que o pastor Paulo, quando orou, disse bondoso, né? E realmente ele é Pai bondoso, gracioso, Pai cheio de graça para a nossa vida. E nesse dia, né, muito oportuno, Dia dos Pais, nada mais tão relevante como nos lembrarmos do Pai Celeste. Esse Pai maravilhoso, esse Pai que realmente tem cuidado da nossa vida e nos sustentado a todo tempo. Esse trecho da Bíblia que nós lemos inicialmente no nosso culto, ele faz uma reflexão profunda a respeito desse relacionamento paterno de Deus para a nossa vida, coisa que precisamos muito, né, a cada momento da nossa história. O privilégio de ter alguns e terem um pai vivo, né, alguns ainda ter um bom relacionamento com o seu pai, porque um relacionamento paterno do pai terreno, em muitas ocasiões, pode se expressar os atributos, as qualidades do Pai dos céus através da vida de um pai terreno. E aos papais que aqui são presentes, né, que ainda cuidam dos seus filhos, mesmo sendo eles já de alguma idade, mais velhos, que possam deixar-se refletir, ou deixar refletir em si, as características e os atributos desse Pai Celeste, para que os vossos filhos, né, ou os nossos filhos, quem sabe de uma certa forma ainda netos, né, alcançados pelos avós, que têm as qualidades paternas excepcionais, se aplicam ainda inclusive nas gerações seguintes, fazer com que através da vossa vida, aqueles que são sob os seus cuidados, possam enxergar em Deus um Pai realmente cheio de bondade, cheio de misericórdia, pela ação, pela atitude e pela vida que você tem de relacionamento com aqueles que lhe pertencem. Que assim seja, porque já ouvi dizer, né, e você provavelmente já ouviu também, de muitas pessoas que não tiveram uma relação adequada com o Pai Celeste, ou não a têm, porque espelham nessa relação o relacionamento que tiveram com o seu pai terreno. E às vezes um relacionamento com um descuido maior dentro da intimidade, ou até mesmo algumas dificuldades de relacionamento em graus ainda mais dificultosos,
acabam não enxergando um relacionamento apropriado com Deus. E quando se fala em pai, ou a palavra pai, ou se diz Deus como pai, eles sentem calafrios, porque não conseguem ver em Deus a bondade necessária, porque não tiveram experiência com o seu pai terreno, de que eles pudessem então ser realmente amados, como diz a Escritura. É claro que essas coisas são para, como a própria Bíblia nos ensina, pelo poder e graça de Deus, serem quebrados, e assim Deus se manifestar graciosamente, mesmo na vida daqueles que não tiveram um bom relacionamento com o seu pai. E por isso, se você está presente por alguma razão, o relacionamento paterno terreno que você teve não foi aquela experiência que você desejaria ou idealizava com a vida dele, que você nessa noite também, mais uma vez, possa entregar-se ao Senhor e entender que, embora homens são falhos, o nosso Deus não falha. Ele é fiel e é Pai amoroso sim, e o sempre será Pai de toda a bondade sobre as nossas vidas. E é por isso então que, com base nesse texto, quero trazer aos irmãos alguns aspectos da paternidade de Deus, aspectos profundos, aspectos realmente reais de um Pai que está nos céus e que tem os seus filhos diante da sua presença também nessa noite. O primeiro aspecto da paternidade de Deus nesse texto é o amor incondicional. No verso de número 1 nós lemos: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Observe, temos a expressão Pai, e João não fala apenas de um amor, ele fala de um grande amor. E esse amor de Deus, sim, é grande, é maravilhoso. Este amor é incondicional. Um dos aspectos da paternidade de Deus é esse amor incondicional. Não há amor como o amor do nosso Deus. O amor de Deus é incomparável ao amor humano. Não dá para comparar. Acabei já de mencionar, dizendo das nossas falhas como pais, ou das falhas dos nossos pais para conosco, né? Falhas humanas, falhas que são inerentes à nossa vida aqui, falhas que são da nossa natureza. Quando nós erramos muitas vezes ao dirigir aqueles a quem amamos, e acabamos muitas vezes, ou talvez em algum momento, não revelarmos ou não expressarmos o amor devido. Às vezes até sentimos o amor, né? Como pais, amamos profundamente, mas ainda que com todo esse amor no nosso coração, mas diante das limitações da nossa alma e da nossa vida, muitas vezes não deixamos essa impressão de amor. Mas Deus não. Deus ama tão profundamente, o seu amor é tão grande e real, o seu amor é tão incondicional, que ele não falha em nenhum momento da nossa história e da nossa vida. Jamais Deus falhará conosco. A Bíblia nos ensina que se os pais, inclusive, né, seu pai, sua mãe, por alguma razão, ou a mãe que seja, te abandonar, alguém que tem esse vínculo próximo, progenitor da sua vida, te abandonar por alguma razão, Deus jamais abandonará a sua vida. Jamais deixará ele de ser presente. Jamais deixará o seu amor incondicional por sua vida, né? Ele não nos ama, por isso que é incondicional. Ele não nos ama porque nós somos perfeitos, porque nossas realizações são perfeitas. Não é por isso que ele nos ama. Se fosse assim, já podíamos dizer agora, então, não somos amados por Deus, porque as nossas realizações, aos homens, inclusive como pais, né, são imperfeitas. Mas Deus não nos ama por causa disso. Ele nos ama única e exclusivamente por causa dele próprio, porque ele nos escolheu para nos amar, porque nós somos os seus filhos, porque nós somos chamados à sua presença, e por sermos seus filhos, por estarmos na sua presença, chamados por ele, ele nos ama incondicionalmente, apesar das nossas deficiências, e sempre nos amará. Apesar ainda de muitas vezes desobedecermos as desobediências nossas, ou seja, os nossos erros, ou quando saímos dessa vontade paterna, nós colhemos duas coisas: consequências, temos consequências pelo erro, né, por causa do nosso pecado, e temos também a repreensão do Pai por causa do pecado, mas jamais deixaremos de ter o seu amor. Isso não é possível. Deus nos repreende, permite que sejamos repreendidos pela própria ação e consequência do nosso pecado. Permite que soframos as dores por sairmos debaixo do seu amor, da sua vontade, da sua lei, do seu desejo,
mas jamais nos abandonará. Sempre o seu amor estará sobre a nossa vida. Colheremos consequências e repreensões quando pecamos? Sim, mas jamais o Senhor deixará de nos amar. O amor dele é para todo sempre. O amor dele é profundo. Como diz o texto, o amor dele é grande. Essa palavra grande para mim é interessante, porque que grande é esse, né? Desse tamanho, maior. Que tamanho é grande para você? Esse grande é subjetivo. E cada um de nós vai conjecturar diante daquilo que nós conhecemos e compreendemos do Deus Pai sobre a nossa vida. E quanto mais nós conhecemos a sua paternidade e mais nós observamos o seu amor, maior é essa grandeza e maior inclusive os adjetivos que poderíamos colocar aqui, de profundidade ou de largura, se você quiser, ou de comprimento. O seu amor é infinito. O seu amor, apesar de ser dito como grande nesse texto, ele é um amor a qual não se pode medir. É um amor imensurável. É um amor a qual nós não podemos descrever com propriedade. Toda a descrição humana, todos os adjetivos que colocarmos para expressarmos esse amor, jamais alcançará de fato o que ele significa e o que ele é para a nossa vida. Realmente, vou ter que usar a palavra do texto. É muito grande. É um amor maravilhoso. É um amor incondicional. Você não precisa abrir alguns textos, a não ser o último texto do final do sermão, lá em Lucas, quando eu disser. Por enquanto, apenas ouça. Jeremias capítulo 31, verso 3 diz assim: o Senhor ao povo, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei. As promessas do amor divino, o amor incondicional de Deus, ou o grande amor do Pai para conosco, é muito antigo. Não vem só agora, mas sempre esteve sobre a vida do seu povo. Esse amor é um amor eterno. Esse amor é um amor de muitos dias. Esse amor é um amor que esteve sempre sobre a vida do seu povo. Se há em Israel inicialmente uma promessa, uma ação divina, se há na vida da igreja uma ação de Deus, se haverá daqui em diante, nas gerações que vierem, que eu não sei quantas e quais serão, o amor de Deus, é porque realmente esse amor é incondicional e maravilhoso por toda a vida. Deus nos ama com amor eterno. Até o fim, até o último dia, seremos plenamente amados por Ele. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, diz assim: porque eu estou bem certo, disse o apóstolo Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um amor maravilhoso que nos liga ao Pai, que nos dá a condição de termos um relacionamento íntimo com Ele, de termos esse Deus ao nosso lado. E muitas vezes, mesmo nós reconhecendo as nossas limitações, e talvez alguns se perguntarem, né, será que Deus realmente me ama? Será que eu sou então amado por Deus diante de tantas fragilidades que eu tenho na minha vida? Diante de uma vida tão relapsa quanto a minha? A Bíblia diz que sim, Deus continua nos amando e nos amará para todo sempre. Louvado seja o Pai Celeste, que diferente do ser humano, diferente de um Pai terreno, nos ama com amor incondicional. Vede que grande amor nos concedeu o nosso Pai. Vede que grande amor. Olhe, observe, sinta, perceba, especule, traga ao seu conhecimento e ao seu entendimento. Traga a sua vida diária em prática. Traga para dentro da sua casa, traga para dentro do seu coração, traga para dentro da sua existência esse amor profundo que só Deus Pai pode ter sobre a sua vida. Sinta-se amado, sinta-se acolhido por Deus, sinta-se parte na certeza de que se você crê em Cristo, você é filho e amado profundamente por esse Deus maravilhoso. O segundo aspecto dessa paternidade divina é o perdão reconciliador que Deus nos dá. Quando nós olhamos o verso 5, nós percebemos justamente o texto que ressaltei,
quando o apóstolo João diz: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Ora, ele quem? Cristo Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, através do Pai. Quando nós olhamos a figura do Pai, e muitas vezes a figura do Pai Celeste, hoje não é mais tão assim, né? Mas muitas vezes a gente que tem um pouco mais de idade, mas já conviveu com algumas figuras a respeito de Deus, algumas vezes já vimos uma figura de um Deus irado, né? Cheio de autoridade. Não é que ele não tem, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, mas um Deus irado, pronto a castigar, naquela época, as crianças, né, que desobedeciam aos seus pais, né? E a percepção de que em muitos de nós que ficaram é de um Deus realmente assim, que está pronto a castigar-nos profundamente diante das nossas falhas, diante do nosso pecado. Não é que Deus não castigue ou não permita, né, as consequências do pecado, como já disse, mas muito mais pronto a perdoar e a reconciliar do que realmente a infligir castigo sobre a vida dos seus filhos. É esse o nosso Pai Celeste, aquele que faz misericórdia a 1000 gerações daqueles que o amam, aquele que realmente traz ao nosso coração, a nossa vida, a nossa existência, o seu pleno perdão, quando realmente reconhecemos essa graça divina, essa ação do Pai Celeste, esse aspecto reconciliador que está em Deus. Ora, quando o homem peca, em Adão e Eva primeiramente, e esse pecado segue na humanidade, inclusive até os dias de hoje, o próprio Deus não precisava de nenhuma reconciliação, não precisava. Poderia deixar-nos que nós mesmos caminhássemos a perdição e a ira eterna com os nossos próprios passos. Mas Deus é um Deus reconciliador, é um Deus de perdão. Nosso Deus é um Deus que ama estar conosco e deseja ter-nos ao seu lado, a sermos seus filhos, a louvarmos o seu nome, agradecermos a Ele, a reconhecermos com gratidão as ações do Pai Celeste sobre a nossa vida. E desde tempos eternos, a Bíblia diz que mesmo antes que houvesse mundo, já havia no coração de Deus, sabendo que o homem cairia em pecado, prover todas as circunstâncias para que nós obtivéssemos o perdão e fôssemos reconciliados com o nosso Pai Celeste. E Ele faz isso através da pessoa do seu Filho, de Cristo Jesus, nos dando o privilégio de recebermos total e completo perdão sobre a nossa vida, mesmo sendo nós ainda pecadores e imerecedores de tal graça. O perdão que está em Cristo, ou está em Deus, em Cristo para a nossa vida, não é merecido. Se você fizer uma reflexão profunda da sua alma, do seu coração, você sabe que você não merece nenhum perdão. Você sabe que somos incapazes de praticar o bem, e quando praticamos o bem, ainda que por algumas horas ou dias, se você quiser, ou façamos atos seguidos de bem, um só ato, uma só palavra, um só pensamento, uma só atitude sequer, contaminam todas as ações positivas ou boas que nós fizemos ao longo de toda uma vida, e portanto somos contaminados pelo pecado. E esse perdão reconciliador só pode vir através da ação do próprio Deus em Cristo para a nossa vida. O Pai ama que nós venhamos a nos reconciliarmos com Ele, e não por causa da nossa vida, mas por causa da vida de Cristo Jesus. É por isso que em toda a história, como já disse, até mesmo antes da fundação do mundo, Deus já proveu tudo aquilo que era necessário para que recebêssemos esse perdão e assim pudéssemos sermos reconciliados com o nosso Deus. Paulo, quando escreve na sua primeira carta, se não me engano, ele fala da defesa do seu ministério, ele diz que tem um ministério a realizar, e ele chama esse ministério de ministério da reconciliação, quando então os homens são reconciliados com Deus através de Cristo Jesus. E quando você ouve também, inclusive, a palavra religião, né? Palavra que muitas vezes usamos de forma pejorativa, ela tem um sentido concreto e real. Ela foi atribuída com sentido pejorativo posteriormente, mas ela significa religação com Deus. Religião é religar, religação, ou seja, é quando nós somos reconciliados com o Pai Celeste. A religião, no sentido da sua palavra, é boa, né? O uso da expressão para definir alguns tipos de rituais sem sentido ou sem a essência no coração
é que se tornou então a expressão utilizada pejorativamente para descrever essa condição. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 8, o próprio apóstolo Paulo escreve e diz: mas Deus, e observe que ele fala desse amor incondicional que já mencionei, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe, o amor de Deus é tão profundo, é incondicional, que mesmo sendo pecadores, nós somos agora reconciliados, perdoados por Ele, tendo Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário por cada um de nós. Esse é um dos aspectos também da paternidade de Deus. Efésios no capítulo 2, verso 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E esse texto, em Efésios, vai falar sobre essa graça, e a gente às vezes enfatiza essa graça, mas o próprio início do verso 4 é extremamente profundo, que vai justamente nos levar a essa graça, a misericórdia de Deus, o seu grande amor com que nos amou. E mesmo nós, na condição de imperfeitos, na condição de seres humanos caídos, na condição de pais terrenos, muitas vezes desprovidos de características, de condições para sermos ou exercermos a paternidade da melhor forma possível, ainda assim Deus nos perdoa, Deus se reconcilia conosco, Deus nos conduz à sua presença, Deus traz Cristo à nossa vida, Deus realmente trabalha a nossa existência e nos dá condições de termos um relacionamento reconciliado com Ele. Deus é maravilhoso, é Pai que não tem como a gente não agradecer constantemente, não se deslumbrar perante a sua presença, não perceber essa paternidade, esse amor, essa bondade, essa misericórdia. Não tem ninguém assim, Até um pai terreno, dentro do perdão e da reconciliação, muitas vezes tem falhas no seu coração. Quando muitas vezes pais e filhos têm, se não a vida inteira, algum momento da sua vida distantes, fisicamente, emocionalmente, na relação pai e filho, por causa da falta de perdão e de reconciliação. Mas Deus jamais permitirá que não venhamos a sermos reconciliados com Ele, quando nós então chegarmos ao Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Ele é extremamente perdoador e deseja profundamente reconciliar-se com os seus filhos. Será que você precisa de reconciliação nessa noite? Será que você precisa obter o perdão de Deus nessa noite? Será que você está atento a esse amor incondicional do Pai pela sua vida? Será que nos últimos dias de correria, de tantas atividades, tantas necessidades lícitas inclusive, será que há uma distância entre você e o Pai Celeste? Será que é necessário ainda mais estreitar essa relação? A ter intimidade com o Pai Celeste, a reconhecê-lo como tal Pai? A entender essa maravilha que Ele traz à sua vida com relação ao perdão e essa reconciliação, um relacionamento profundo, verdadeiro, eficiente com Deus, relacionamento fiel, pelo menos da parte do Senhor. Terceiro lugar e último, terceiro aspecto então, para nós nessa noite dessa paternidade, é a adoção eterna de Deus sobre as nossas vidas. No versículo ainda de número 1, depois que lemos a primeira parte, o texto diz: a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Uma das características da Escritura, ao falar justamente desse aspecto da paternidade de Deus, é com abundância, com ênfase, deixar claro que nós somos filhos de Deus. E ao contrário do que diz o ditado popular, Deus é pai, não é padrasto, diz o ditado popular. Deus é pai daqueles que são seus filhos. Muito bem, isso até parece normal. Mas a Bíblia diz que são filhos de Deus, aqueles que reconhecem o seu amor incondicional e em Cristo Jesus são perdoados, reconciliados com esse Pai Celeste. Logo, todos somos criaturas de Deus,
mas nem todos somos filhos. Para que nos tornemos filhos, é necessário receber esse perdão no seu coração. E a Bíblia nos ensina que esse perdão e essa reconciliação só vem quando nós realmente temos o desejo no nosso coração de sermos reconciliados com Deus. E assim, então, declaramos diante dele que somos ineficientes, que somos pecadores e que precisamos realmente da sua graça. E a Bíblia diz que quando assim o fazemos, uma série de coisas acontecem na nossa vida de forma automaticamente, como num piscar de olhos. Nós somos cheios da sua graça, a fé vem ao nosso coração, o Espírito Santo habita a nossa vida, somos regenerados, uma série de outras coisas vai acontecendo de forma imediata, num piscar de olhos no nosso coração, e nesse mesmo nanosegundo, nós nos tornamos filhos de Deus, sem fazer absolutamente nada primeiro, a não ser derramarmos o nosso coração perante o nosso Deus em Cristo Jesus. Nada podemos fazer, a não ser por gratidão posteriormente, ao nos levantarmos dessa oração especial do nosso coração diante do Pai Celeste, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Pai. Eu quero ser reconciliado contigo, eu quero o seu perdão. E somente quando nós dizemos isso, humildemente no nosso coração, reconhecendo que foi nós que nos afastamos desse Pai Celeste, é que realmente essa adoção faz parte da nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos adotados porque nós não somos filhos legítimos. Pense nisso. É por isso que a expressão, o ditado que eu mencionei, não é verdadeiro. Somos criaturas todos, e alguns são filhos. E a Bíblia diz então que o único Filho de Deus, por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Por que unigênito? Porque é o único Filho, não tem outro. O único gerado do Pai. Agora nós, que éramos criaturas, ou alguns que porventura ainda sejam, só podem ser filhos de Deus por adoção. Não são gerados, são criados por Deus, mas não gerados nele como Jesus. Mas são adotados, são recebidos diante dele, são recebidos por ele. O Pai Celeste se torna o seu Pai por adoção, somos adotados por Deus. E vocês sabem, nós temos uma filha do coração, e quando a partir daí tive interesse em algumas leituras relacionadas ao assunto, descobri, e não sabia na época, que aquele que é adotado, o filho adotado, tem todos os plenos direitos que um filho biológico tem, sem exceção. Todos os adotados têm plena condição de tudo aquilo que o seu pai possui ou lhes pode dar. A lei permite isso, e aí já não entra mais nenhuma característica se é biológico ou não. Mesmo que, inclusive, outra coisa que aprendi, quando alguém registra o nome paterno, por exemplo, na certidão do nascimento, no caso meu era pai desconhecido e eu assumi a paternidade por primeiro, antes de fazer todas as documentações. A partir do momento que o meu nome veio na certidão de nascimento, legalmente eu era e sou o pai. E mesmo que um exame de DNA fosse feito e dissesse biologicamente que não havia uma paternidade biológica, pela lei eu continuaria sendo pai e todos os direitos, inclusive sobre a filha, no meu caso, eram meus. E ela tem plenos direitos como filha com relação à minha vida como pai. E assim é aquele que é adotado por Deus. Todos os direitos, os bens, a herança de Deus agora são para aqueles que são adotados. É por isso que a Bíblia diz, eu vou ler ainda, que nós somos co-herdeiros com Cristo. O que é co? Essa expressão vem de junto, somos herdeiros juntos, co-herdeiros com Deus, de todas as benesses, de todos os benefícios que Deus tem preparado para a minha e para a sua vida, na glória, no futuro, ou a partir de hoje mesmo, ou a partir do momento em que nós dizemos, queremos o Senhor como Pai na nossa vida. Romanos capítulo 8, não precisa abrir ainda, não sei se você quer, não tem problema, mas Romanos capítulo 8, versos 15 a 17, diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão
para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E a palavra Abba vem do hebraico e significa Pai também. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, quando cremos em Cristo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 7 diz: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama também, Abba, Pai. Pai, Paizinho querido, Papaizinho. Efésios capítulo 1, verso 3 a 5 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Os três textos deixam claro para nós que não éramos filhos, em Cristo passamos a ser filhos, e filhos adotivos, e mesmo na condição de filhos adotivos, não há nenhuma diferença entre os benefícios ao Filho de Deus, Cristo Jesus, e também aqueles benefícios que recebemos e receberemos quando estivermos juntos para todo sempre do nosso Deus e Pai. A adoção eterna, a adoção que não joga fora. Uma das características também da lei é que uma vez quando você assume a paternidade e você tem um registro de que é pai de tal criança ou pessoa, em nenhum momento mais na sua vida você pode renegar essa paternidade. Em nenhum momento mais. E ainda pode ser que, como a gente sabe que o mundo é, ache-se em algum lugar desses quatro cantos alguém que dê um jeito de desfazer-se daqueles que veio a gerar. Mas ao contrário do exemplo, quem muitas vezes deixa os caminhos do Pai Celeste somos nós. Mas Deus jamais abandonará qualquer um de seus filhos. E quando Ele imprimiu sobre a nossa vida, alguns falam do DNA de Deus, dessa condição espiritual, não importa a nomenclatura, o fato é que quando Deus os recebeu para Ele, adotados como filhos, em nenhum momento mais Ele recusará esse documento. E ao contrário disso, nós eternamente, para todo sempre, somos agora seus filhos. Aqueles que se tornaram filhos de Deus, chamados em Cristo Jesus, para usufruir desse relacionamento com o Pai Celeste, em nenhum momento mais da sua vida serão abandonados, já são eternamente filhos de Deus, somos adotados para a eternidade, não haverá mais interrupção. Lembre-se do texto que nós lemos do apóstolo Paulo: nem poderes, a profundidade, a altura, morte, anjos, absolutamente nada nessa vida, nem morte, nem espada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. E quando amados por Ele, nós somos perdoados, somos reconciliados, e a adoção está sobre a nossa vida, e essa é eterna, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é uma promessa divina e a Escritura traz para nós com clareza. Apenas precisamos, sim, nos debruçarmos perante isso, dobrarmos os nossos joelhos perante o Pai Celeste e usufruirmos da nossa vida de tão grande benefício que eu e você não podemos encontrar em absolutamente nenhum outro local deste mundo, deste universo. E não há nenhuma outra condição que nos faça receber tão grande presente, verdadeiro e eterno, senão através do nosso Deus e através da pessoa de Cristo Jesus para a nossa vida.
A nossa confissão de fé, por curiosidade, enriquecendo mais essa questão relacionada à adoção, diz o seguinte no capítulo 12, observe: todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho, Jesus Cristo, e por Ele fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Tem sobre si o nome dele, de Cristo. Recebe o Espírito Santo, ou melhor, o Espírito de adoção. Tem acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração, protegidos, providos e por Ele também corrigidos, como por um Pai, nunca porém abandonados, mas selados, marcados para o dia da redenção, e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Esse é o presente do Pai Celeste para a nossa vida. Esse Pai que não se ausenta, esse Pai que não falha, esse Pai que ama incondicionalmente, esse Pai que está pronto a receber de nós a oração que nos leva ao perdão e à reconciliação, esse Pai que nos adota eternamente e jamais nos deixará. É esse Pai que nós viemos contemplar nessa noite, é esse Pai que nós viemos adorar nessa noite, é a esse Pai que nós realmente devemos entregar a nossa vida nessa noite. É esse Pai que nós reconhecemos como Pai verdadeiro, como Pai eterno das nossas vidas também nessa noite. E para encerrar, meus irmãos, em seguida cearmos, eu queria que você sim agora abrisse a sua Bíblia em Lucas no capítulo 15. Lucas capítulo 15. Eu vou fazer a leitura apenas até o verso 24. Embora seja apenas parte dessa parábola, chamada da parábola do filho pródigo, quando alguns dizem que devia ser a parábola do pai amoroso. Continuou, porque era Jesus que estava falando. E diz assim então o verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então caiu em si e disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. A história é bem conhecida para alguns de nós, mas eu lembro que o caso é o mesmo se pensarmos na própria história, que não só mencionarei agora, mas também na leitura que fizemos e nos pontos que aqui mencionamos. Um dos filhos deseja ir embora, pede ao pai os seus bens e vai. Uma vez repartida a herança, vai para uma terra distante, lá diz que vive dissolutamente, gasta tudo. A terra vem uma grande fome, ele passa necessidade, e ele então é enviado a trabalhar
lá onde ele está trabalhando, nem mesmo aquilo que é dado aos animais lhe é concedido, e ele cai em si e percebe que na casa do seu pai era um lugar de fartura, de bênçãos, um lugar totalmente diferente da condição que ele vivera agora. E ele então planeja no seu coração e diria ele ao seu pai que havia pecado, que não era digno de ser chamado de filho, ser tratado como tal, mas apenas um dos trabalhadores, para poder ter pelo menos o pão de cada dia. Eu ia para a casa do seu pai com o pensamento em pedir perdão ao seu pai. Chegando ele, mesmo ao longe, o seu pai nem pergunta nada, não espera com que ele diga com clareza, embora ele ainda fale. Seu pai não responde a sua fala, não está preocupado com isso agora, mas manda que os seus tragam e coloquem no seu filho a melhor roupa, também um anel no dedo e sandália nos pés. E manda que mate o novilho cevado para que se regozijem, para que festejem, para que comemorem a volta desse filho perdido. E quando nós lemos essa história que Jesus está contando, embora ela ainda continue com o filho mais velho, nós podemos perceber alguns traços que já mencionei nessa noite. De um pai amoroso, cujo amor é incondicional. Mesmo sem fazer perguntas ao seu filho, o recebe como filho. Um pai que perdoa, que reconcilia, que não causa transtornos nem empecilhos para que o filho volte a casa, mas o recebe de braços abertos. E antes mesmo de que o filho chegue a ele, ele corre em direção ao seu filho para o abraçar. Um pai que agora não trata como um dos seus empregados, que é o próprio pedido dele. Olha, me trate como empregado, porque eu pequei contra ti. Não, o pai o recebe. Não o adota porque já era filho, mas o pai o recebe como filho para toda a vida. Como filho para usufruir dos mesmos benefícios da casa do pai, ou do próprio pai. Quando a Bíblia diz que ele recebe a roupa, quando ele recebe o anel, quando ele recebe as sandálias, aquelas vestimentas ou aqueles itens de vestuário mostravam e revelavam a todos os da casa, aos funcionários, aos trabalhadores, aos empregados, que aquele menino que havia chegado, aquele jovem que retornara à casa do pai, era claramente um filho. Era claramente aquele que recebe de volta esse amor incondicional, é abraçado e é tido pelo Pai Celeste como um filho com direito a todos os benefícios de herança que o pai tinha, mesmo tendo gastado a sua parte, nesse caso, no sentido humano. E essa é a nossa vida clara, quando muitas vezes precisamos retornar aos braços do Pai Celeste. Quando muitas vezes vivemos a nossa vida dissolutamente. Quando muitas vezes, mesmo conhecendo e mesmo dizendo que Deus é Pai, ainda assim não vivemos dentro da sua casa. Não vivemos dentro das suas condições, da sua orientação. Não vivemos debaixo da sua herança, da sua cobertura, da sua graça. Não reconhecemos o seu amor. Não dobramos o nosso coração diante dele em reconciliação. Somos orgulhosos e não pedimos perdão. Quando nós não percebemos que precisamos realmente da adoção eterna de Deus sobre a nossa vida. E é por isso que constantemente é necessário que venhamos a entender o quanto nós nos parecemos. Não lemos a questão do outro filho, ou com um filho ou com outro, né? Mas aqui destaca o primeiro, que deixa o amor incondicional do Pai, que deixa a tutela dele, que vive a sua vida, que percorre a sua jornada distante do Pai Celeste e que precisa retornar aos seus braços urgentemente, que precisa voltar à casa do Pai, que precisa estar diante da orientação paterna, diante da direção de Deus, que precisa de perdão e reconciliação urgente, que precisa viver essa vida de adoção, não de criatura, mas de filho de Deus. E nesta noite, meus irmãos, que possamos então refletirmos no nosso coração, e se necessário for, e muitas vezes o é, a retornarmos aos braços do nosso Pai Celeste. Que Deus nos dê graça, que Deus
nos instrua, que conduza o nosso coração e através do seu Espírito Santo em nossa vida nessa noite, nos leve a esses braços eternos e maravilhosos, a esse amor incondicional, a esse perdão e reconciliação, a essa adoção eterna para as nossas vidas. Que Deus assim nos oriente e nos ajude nessa noite. Feche seus olhos um instante, oremos. Se você já é filho de Deus, coloque a sua vida ainda mais diante do Senhor nessa hora da noite. Se você ainda não colocou a sua vida nas mãos do Pai Celeste, o faça com essa oração e coloque a sua vida diante de Dele para todo sempre. Pai querido, nós queremos te agradecer. Tu és o nosso Paizinho, Abba Pai. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos nessa noite, mais uma vez, olharmos para a Escritura e percebermos esse teu grande amor pela nossa vida. Que grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos, ó Deus, chamados de teus filhos, e de fato somos teus filhos. Obrigado por esse privilégio. Mas se necessário for, nessa hora também queremos nos reconciliar contigo, mediante, ó Deus, talvez, o correr a nossa vida diária, o fazer as nossas atividades, ainda que ilícitas, o estarmos tão envolvidos com tantas coisas, e deixarmos, ó Deus, de andarmos com o Senhor, com o nosso Pai Celeste. Hoje, nessa noite, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, nos dobramos aos Teus pés e rogamos que o Senhor venha a agir em nosso coração, a tratar a nossa vida, a trabalhar, ó Deus, o nosso entendimento, para percebermos o como o Senhor é amoroso e maravilhoso para nós. Rogamos o Teu perdão, que o Senhor venha a trazer sobre nós toda a graça necessária que há em Cristo Jesus, para que tenhamos a Ti como nosso Pai Celeste, como nosso Pai amoroso, como nosso Pai maravilhoso, para que, sendo adotados, chegados diante da Tua presença, abraçados por Ti, Senhor, e receber em nossas vidas, ó Deus, aquilo que nos identifica como filhos verdadeiros, a estarmos, ó Deus, andando conforme a Tua vontade e recebemos do Senhor todos os benefícios, toda herança, tudo aquilo, Senhor, que é necessário para a nossa vida contigo. Oramos assim, deixamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Convidar o nosso coral a estar louvando o Senhor nesse instante, meus irmãos, e vamos passar a Santa Ceia.
Meus irmãos, Hebreus no capítulo 9, do verso 13 até o 15, diz assim a palavra de Deus: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Os presbíteros podem vir à frente, nós vamos orar nesse instante e assim consagrar os elementos para o momento da ceia. Lembrando que a mesa do Senhor, todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja podem fazer parte desta mesa, pois, reitero, é a mesa do Senhor. Vamos orar nesse instante, presbítero Valdir, por favor. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer pela adoção que o Senhor nos concedeu, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ó Pai. Obrigado pela reconciliação que o Senhor nos concedeu contigo, ao ponto de nós podermos te chamar de Pai, ao ponto de podermos conversar contigo em todo o tempo da nossa vida. Esse caminho aberto, esse livre acesso a Ti, que o Senhor nos deu através de Teu Filho, Pai. E nessa noite, Senhor Deus, nós celebraremos isso, ó Pai, quando comeremos o pão e beberemos o vinho, relembrando daquele sacrifício especial de Cristo, o único, verdadeiro, puro, santo, sem mácula, que tirou os nossos pecados e que nos trouxe essa reconciliação. Muito obrigado, Pai. Abençoa esse pão, abençoa esse vinho e abençoa esse momento. Abre o nosso entendimento enquanto comemos, enquanto bebemos, desvenda os nossos olhos para que nós possamos contemplar essa maravilha do sacrifício de Cristo por nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. O Sr. Paulo, por favor, querido, pode chegar-se a nós. Me perdoe não ter chamado antes. Mas esteja aqui conosco nesse instante, para que cearmos juntos também. Vamos ficar de pé, queridos, aqueles que vão participar. Pegue o pão, sente-se um instante e em seguida sairemos juntos. Esse é o meu respirar, este é o meu respirar, Deus Santo Espírito, vivendo
todos receberam, meus irmãos? Se alguém porventura não recebeu. Meus irmãos, na noite que foi traído, Jesus tomou um pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o meu corpo, comei dele todos. E um dos evangelhos disse que Jesus disse para fazer isso em memória dele. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. E hoje, muito tempo depois, aqui estamos nós, nos lembrando do grande amor de Deus através de Cristo Jesus, por esse momento tão especial de celebração da Santa Ceia. Vamos ficar de pé. Comei dele todos, disse Jesus. Ainda de pé, os que participaram do primeiro elemento devem participar do segundo. Pastor Paulo, por favor. Esse é o meu respirar, este é o meu respirar, teu Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim, eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. Irmãos, todos receberam? Alguém porventura foi omitido? Após ter partido o pão, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, porque todas as vezes comerdes o pão, bebedes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. E hoje nós estamos aqui participando da Santa Ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, em testemunho de que nós somos perdoados por Cristo Jesus, fomos amados eternamente
adotados, estamos testemunhando que aguardamos esperançosos a volta de Jesus. Quando Ele virá nas nuvens, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Estaremos para sempre com Ele. Isso comemoramos a nossa união com Ele. Tomemos o cálice. Vamos orar aqui, mais uma vez. Obrigado, pastor Paulo. Querido Noé, por favor, minha irmã. Senhor Deus, como nós temos muito a te agradecer, meu Pai. Te agradecer por esse momento tão maravilhoso. Te agradecer por sermos chamados de filhos, filhos amados, de filhinhos, Pai. Obrigado por esse tão grande amor que levou o sacrifício do teu filho para que tivéssemos vida e vida em abundância, para que tivéssemos esperança, Senhor, para que tivéssemos certeza de salvação. Muito obrigado porque nos sentimos filhos, porque o teu Espírito, Senhor, está em nós. E o teu Espírito testifica em nós, ó Pai, que somos filhos de Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tão grande obra de salvação em nossas vidas. Nós não merecemos, mas Tu és tão maravilhoso que nos dás essa tão grande esperança. Esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de um dia, Senhor, estarmos participando da Tua ceia, onde o Senhor estará presente. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo Teu povo. Muito obrigado pela fé, pela esperança e pela salvação em Cristo Jesus. Te louvamos e te agradecemos muito, meu Deus, por essa tão grande bênção em nossas vidas. Amém. Sentar-se, meus irmãos. Pastor Paulo, obrigado por ele também. Nós nos chamamos mais uma vez para encerrarmos. Então, nosso coral está louvando o Senhor nesse instante. E depois, então, teremos a apresentação das crianças. Obrigado, amigos.
Cremos no Senhor. Parabéns, meus irmãos. Muito lindo. Mas eu vou passar então os avisos, fica mais fácil até então para passar das crianças depois, para o guardamento infantil, e assim eles encerram o culto com homenagem, tá bom? Vai lá, Mário, faz favor então. Antes que o Mário projete lá, o Diácono Paulo me lembrou algo. É porque ele está com o terno azul parlamentar. Está na moda hoje o parlamentar usar terno azul. E o Paulo temporariamente está como vereador da cidade de Camboriú, né, Paulo? Então, parabéns, que Deus te abençoe para fazer um bom trabalho nesse tempo. Bom, queridos? Deus te abençoe ricamente, tá? Pode projetar então, Mário. Segunda-feira, meus irmãos, ensaio do nosso coral, sempre às segundas, 20 horas aqui no templo. Depois, terça-feira, nós temos oficina novas às 14 no Salão Social. E em seguida, às 8 da noite, a reunião de oração será na casa da irmã Maria Rosa de Souza, tá bom, queridos? Aqui dentro, nas regiões do Icano. 15 horas, nós temos na quarta-feira a intercessão da SAF pelos filhos, também estudo bíblico. E 20 horas, o encontro nosso em Nova Esperança. Depois, não estão se segurando. Depois, 20 horas na quinta-feira, o nosso culto aqui. E aí só então, no domingo, eu já estou atrapalhando, né? Desculpe. A escola dominical e também à noite o nosso culto, tá bom, queridos? Acho que... Opa, cuidado. Essa é uma maneira gentil de fazer um pastor sair. Sai lá, pastor. Vamos nos apresentar. Está demorando.
Só os pais, só os pais. Tu também, pode ficar de pé que tu tá quase chegando, né? Eles já estão comemorando já. Né? Gente, a gente canta, fica meio sem fôlego, mas vamos lá. Não, eu vou ficar aqui no meio deles, que é para facilitar o microfone, né? Bem pertinho, Valentina. Isso, vem, Arthur, bem pertinho. Nós vamos fazer uma dinâmica, uma brincadeirinha, que nós somos do Ministério Infantil, e Ministério Infantil é Ministério de Ensino, né? Então, vamos ver, nós vamos brincar com os pais, hein? Vamos ver como é que tá o nível de conhecimento dos papais. Muito bem. A brincadeira é a seguinte, eu vou perguntar assim, que pai diria sim? E daí, eles vão ler, e daí vamos ver quem é que vai saber. Prestem atenção, papais. Ah, detalhe. O papai que souber, levanta a mão, tá bom? Que daí a gente vai dar uma lembrancinha. Que, gente, a gravatinha, o Alan fez todos os nozinhos perfeitinhos. Nó italiano, chique, né? Então, vamos lá. Que pai diria assim? Levei um susto, fui na festa de Jerusalém e perdi meu filho ao meio da multidão. Olha lá, o presbítero Valdir foi o primeiro. Vamos lá, presbítero. José. Pensa a responsabilidade, entrega para ele. Pensa, eu estava falando para as crianças. Pensa o susto desse pai, ter que criar o filho de Deus e perder ainda, né? Vamos lá. Que pai diria assim? Meu filho, moço bonito, trabalhador, o que lhe falta na estatura sobra na valentia. Não, gente, ó, a Bíblia diz que ele era assim, ó, mais baixinho, mas ó lá, vamos lá. Ah, tá, mas e o filho a gente já sabe quem é, Davi. Lembra o nome dele? Eu vou dar a lembrancinha pro irmão que falou que era Davi, tá? Mas, ó, Jessé foi pai de Davi. Isa, tu já seria dando... Pega pra Vitória, pega lá. Ô, Eduardo, tu levanta a mão para a Vitória levar para ti, ó lá. Viu? Agora senão já ficaram, né? Já ficaram mais espertos, mas vamos lá. Ó lá, que pai diria assim? Foi tão diferente o modo como tudo aconteceu. Fiquei espantado e até duvidei. E, em consequência, fiquei mudo até o seu nascimento. Olha lá, vai tio Rafa também pode. Tio Rafa. Gente, só, ó, todo mundo pode participar, menos o tio Alan, tá bom? Eu tive que contar pra ele, né, como é que ia ser. Que pai diria assim? Meus filhos foram criados à beira-mar e eram esquentadinhos. O mestre os apelidou de filhos do trovão. Ainda bem que Deus transforma, né? Olha lá. Zebedeu. E olha assim, ó. Muito legal. Olha lá, tu viu? Eu não sei o nome do irmão lá, mas você viu que, né? Levanta a mão. Isso. Aguinaldo. Então, olha só. Zebedeu foi pai de Tiago e João. E o pastor leu no começo do culto. E ele fala tão mansinho, né? Mas antes era o filho do trovão. Vamos lá. Que pai diria assim? Eu lembro quando me deitei no chão e Deus me disse que a minha descendência
descendência seria como as estrelas. Abraão, né? Ele deitou no chão e estava contemplando as estrelas, né? Muito legal. E realmente, né? A descendência é gigantesca. Que pai diria sim? Eu tinha fé. Quando ela adoeceu, fui até chamar o mestre. Demoramos no caminho e me disseram que ela já tinha morrido. Mas ele me disse, ela só está dormindo. Opa, quem falou? Isso mesmo, olha só. É o Jairo. Pensa o desespero desse pai, né? Falou, não, eu sei quem pode curá-la. E daí demorar um pouquinho, né? Que pai diria assim? Meus filhos são muito umas figuras. Um nasceu peludo, outro lisinho. Um agarrado ao pé do outro, tão diferente. Um caçador e outro esperto. Fala, presbítero. Quem é? Quem é? Assim? A conquista da terra foi inesquecível. Eu já tinha meus 85 anos, mas estava com todo vigor. Meus filhos vieram juntos e conquistamos o Hebron. Vai, Davi. Não, vai lá. Leva lá pro irmão. Lá. Tá vendo lá? O pai estava junto com a gente, né? Na salinha. Leva lá pra ele. Qual que é o nome do irmão? Eduardo? Eduardo, viu? Caleb. Gente, essa história eu estou encantada. Porque é um pai que trouxe os filhos para perto. Assim, ó, tô com 85, mas tô cheio de vigor. Meus filhos, não, vamos, nós estamos com a terra para conquistar. Vamos lá. E os meninos, não, pai, vamos junto. E isso a gente tem que fazer, tanto os pais quanto nós filhos, né? É um exemplo para nós também. Vamos, pai, estamos junto com você, pai. Estamos junto, vamos. E o pai também, vem, filho, vamos junto comigo. É um exemplo para nós. Ó, mamão com açúcar, hein? Que pai diria assim? Este é meu filho amado, ele me dá muita alegria. Eu já vou. Gente, quando o Pai da Terra falha, nós ainda assim temos um Deus, um Pai que está no céu, né? Que está no céu. E como Jesus apresentou Ele para nós, é o Pai que está no céu. E é o nosso Pai também, né? Muito bem, eram essas as nossas perguntas. Agora eu vou chamar as nossas tias com as nossas... agora posso entregar para vocês? Os pais continuam de pé, que nós vamos entregar uma lembrancinha agora. Agora todos os pais ganham, gente. Todos os pais ganham. Crianças, tia, as crianças vão pegar e entregar para os seus pais. Olha lá, pega lá, vamos entregar para os papais. Vai entregar para os pais lá.
nossos filhos para o cultinho infantil, nós não brincamos só com eles. A gente se diverte, sim, a gente se diverte, mas com certeza eles aprendem, tá? Então tragam as crianças. É tão bom ter a igreja cheia de criança, né? Crianças podem entregar e sentar junto com o papai. Pode sentar junto com o papai, daí. E isso, leva para o papai, Lara. Não tem mais nenhum? Todos os pais receberam? Todos os pais? Beleza. Ó, Lara. Cadê a Lara? Ô, Lara, ó, o Mário que é papai não recebeu ainda. A Lara tá vindo, ó. Lara, entrega aqui pro tio Mário. Ganhou. Que ótimo. Gente, sobrou lembrancinha, mas a gente vai levar lá na Nova Esperança, né? Tá bom, não esqueci não. Beleza? Todos os pais ganharam. O tio Rafa ganhou também, tio Rafa. Ah, beleza. Ganhou também? Ganhou, né? No ano que vem nós vamos comemorar diferente, mas ó, já estamos na expectativa. Glória a Deus, né? Gente, a gente preparou lá atrás também um painel para vocês tirarem foto com seus filhos, tá? E também tem um bigodinho lá pra gente tirar uma foto divertida. Então não percam esse tempo gostoso da gente estar junto, dando risada e ainda comendo, tomando cafezinho, né? Comendo bolinho, né, pastor? E ainda tirando foto no nosso painel lá, tá bom? Marquem essas datas para as crianças, é muito importante. Obrigado, Fabíola. Parabéns ao Departamento Infantil. E obrigado pelo carinho mais uma vez para com hoje os papais, né? Deus abençoe vocês, tá bom, queridos? Diga. As lembrancinhas? Tá jóia. A Fabíola está dizendo que as lembrancinhas foram as crianças que confeccionaram, tá bom? Então, parabéns também às nossas crianças por isso, né? E pela apresentação também, lógico. A música foi muito agradável. Parabéns pela escolha também. Nós temos um cafezinho lá atrás, como foi anunciado, um cafezinho com um pedacinho de bolo, né? Ainda temos um tempo para estarmos juntos e termos comunhão. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos visitam, obrigado pelo carinho, voltem mais vezes, será um prazer recebê-los novamente, tá bom? Vou pedir ao presbítero Davi que leve a ceia ao pessoal do Departamento Infantil, se alguém por acaso não recebeu. Acho que já estão aqui dentro, então podem vir cear com o presbítero Davi aqui após o nosso encerramento, aqui à mesa, tá bom? E ao presbítero Valdir, que está com um terno super elegante. Se precisar olhar lá atrás pelo alimento, faça, porque as mulheres sempre gostam, né? E olha lá atrás, eu pedi para que ele faça isso por mim hoje, tá bom, presbítero Valdir? E vamos encerrar então, queridos, com oração e bênção. Quero pedir aos presbíteros a vir à frente e também o pastor Paulo, para que ele possa impetrar a bênção em seguida a minha oração. Pode chegar, queridos. A igreja fica de pé, a exemplo do carinho da Cida, que logo já se levantaram. Né? Para encerrarmos essa noite com oração, agradecendo ao Senhor mais uma vez pela vida dos papais presentes. Deus querido, obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa noite, noite de alegria, noite de comemoração, noite, ó Deus, de lembrança, noite, Senhor, de reflexão para as nossas vidas. O Senhor é um Pai maravilhoso e nós temos percebido, sentido, ó Deus, e assim recebido o teu carinho a cada dia das nossas vidas. Continue conosco, com a tua igreja, o teu povo, ao longo dessa semana, para que seja uma semana abençoada, cheia da tua graça, cheia do teu amor, ó Deus. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Continue conosco e nos dá também, Senhor, ali atrás um momento de comunhão, um momento de alegria, abençoe a alimentação. Obrigado pelas irmãs da SAF, ó Deus, que preparam com carinho esse alimento. Obrigado pela vida de todos aqueles que participaram nessa noite, ó Deus, homenageando os pais, louvando o teu nome, Senhor, e fazendo desse dia um dia ainda mais especial na vida de cada um de nós. Cuida de cada papai, abençoa ricamente, Senhor, e que características, ó Deus, que vimos hoje também, mas que são inerentes aos pais e necessárias também a cada um deles,
possam estar sobre a vida, meu Deus, de cada pai aqui presente, para que possam, ó Deus, assim espelhar o teu grande amor, ó Deus, o perdão, a graça, Senhor, sobre a vida de cada um de nós, na vida também dos seus filhos, das pessoas que eles amam. Assim, orando a Deus, nós te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Queremos também pedir nesse instante, ó Deus, ainda que não chamamos à frente nessa hora, pela vida da Débora, da Beatriz, que estão grávidas, ó Deus, para que o Senhor as abençoe ricamente, trazendo a vida delas, ó Deus, toda a bênção necessária para que a continuidade da gestação, ó Pai, seja com saúde, com bênçãos do Senhor, e essas crianças venham ao mundo, ó Deus, sob os teus cuidados e sob também o teu amor. É o nosso desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Recebam a bênção do Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus eterno Pai, as ternas e doces consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, a Igreja de Cristo aqui presente e espalhada por toda a face da terra, hoje e pelos séculos do século. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, querido. Um abraço no seu irmão. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais. Dê um abraço do papai perto de você. E vamos ao nosso cafezinho.